O que aconteceu de diferente? Eu acho que toda venda também, e todo problema que acontece, véio, o clube precisa estar atento àquilo para não se repetir, né? Por exemplo, uma coisa que eu tinha criticado aqui, e depois todo mundo falou, Samuel, não sei o quê, e todo mundo ficou descendo a lenha, né? Que eu tinha falado a questão de você transferir o seu ingresso e tudo, o meu mesmo, né? Por exemplo, eu sou sócio diamante, o meu ingresso, ele morre todo jogo, velho. Então, tipo, uma pessoa ali não vai no estádio porque eu não posso transferir o meu ingresso, mas foi uma opção que o Cruzeiro fez com a biometria e tudo. Para quê? Para tirar aquele cara que fazia um sócio time do povo para ele, para mim, para o Caramujo, para o Pedro, para o Caio, para o Cachorro, para não sei o quê. Ele tinha 20 sócios time do povo. E aí ele comprava 20 ingressos e transferia aquilo mediante grana, né? Então, isso acabou. O cara tem o sócio, o ingresso dele, beleza. Foi uma medida que depois a gente viu que, num primeiro momento ali, eu achei, poxa, vai tirar a gente do estádio. Véio. E os jogos seguintes lotaram da mesma forma. Então, é um ponto positivo. Véio. O que o Cruzeiro mudou para esse jogo? Depois até alteraram lá a nota no site. O sócio, ele passou a comprar o ingresso extra já, e antes era somente na venda geral. E esse foi um ponto em que muita gente conseguiu aí comprar ingresso, né, em excesso, né, além dos dele. Por exemplo, o meu sócio, o Diamante, eu tenho direito a 2 ingressos do setor Diamante, ali por 50% cada, ou 4 de outros setores. Né? Então, o meu, eu pude comprar 6 ingressos, 4 do que já é o plano e 2 extras. Aí o Cabuloso Max, o dele, mais um extra, não, mais um que o plano permite com desconto, mais 2 no preço cheio. Então, isso foi uma decisão para esse jogo. E aí muita gente comprou, outras não. Daqui a pouco a gente lê a nota para explicar esse ponto. E o que aconteceu com a categoria Time do Povo? É que você vende 43 mil no primeiro dia, o que sobrou vai para Time do Povo, que é a categoria que mais tem adesão ao programa. Então, quando abre a venda, tá todo mundo ali comprando. Véio. O que eu acho que é um ponto que precisa ficar muito claro por parte do Cruzeiro é porque ninguém lê aquele contrato na íntegra, né? Contrato do sócio, com sinceridade. É o Cruzeiro comunicar ao torcedor o que é de fato a carga. Porque eu vi imagem aí rolando do sistema que responde aí, deve ser inteligência artificial, né? No WhatsApp, né? Oi, fulano, o setor popular é o amarelo. Não, né? E o Cruzeiro informou na nota lá que o setor de time do povo era o amarelo e o laranja. Então, são tantos ingressos de setor tal, porque aí o torcedor já vai sabendo, porque eu acho que é uma frustração muito grande você ser sócio do time do povo, você consegue acessar a fila, quando você vai lá selecionar o ingresso, não está o seu desconto, velho. Então, isso precisa ser mais bem comunicado pelo Cruzeiro para que não aconteça esse tipo de coisa. Véio. Porque o sócio time do povo, claro, ele paga menos, ele sabe que a prioridade de compra dele está lá atrás, mas, poxa, se ele chega lá e tem 15 mil ingressos, véio, qual que é a carga? Segundo o Cruzeiro, foram 7 mil ingressos de R$30 e que o Borderô vai comprovar isso. Então, é mais de 10% aí da capacidade do Mineirão, né? Então vamos ficar de olho lá quando sair o Borderô para comprovar esses 7 mil sócios da categoria Time do Povo que compraram o ingresso a R$30. Esse é um ponto. Mas isso precisa ser muito bem explicado. Aí podemos colocar a nota aí, Caramujo, que dá para a gente debater mais. O posicionamento do Cruzeiro aí, publicou nas redes sociais nesta manhã, início de tarde aí de terça-feira. Nação Azul temos mais de 260 mil torcedores com a biometria facial cadastrada e acabamos de alcançar a meta de 97 mil sócios 5 estrelas. Todo este grupo está habilitado a comprar ingresso para o clássico da próxima semana e o Cruzeiro tinha, né, 59.461 bilhetes para comercializar. É impossível o clube atender a toda essa demanda.
Nas 3 primeiras janelas de venda, no primeiro dia de abertura, o Cruzeiro teve cerca de 40 mil sócios habilitados a comprar. Abrimos o segundo dia de venda com 45 mil ingressos vendidos. Ou seja, restaram cerca de 14 mil bilhetes à venda nas 2 últimas janelas destinadas aos demais sócios inscritos no programa. Ressaltamos o ponto crucial, não foi outro além da demanda excessivamente maior que a oferta de ingressos. Agradecemos a compreensão e o apoio incondicional da nossa torcida. Jogamos juntos, tá? Eu acho que a grande questão aí, Caramujo, só um ponto diga. ali. O que eles estão querendo dizer ali? Que nas primeiras janelas, 40 mil sócios tiveram aptos a comprar, né? Se cada um comprasse um ingresso, já dava 40 mil ingressos vendidos. Então, eles estão dizendo que esse não é o problema. Mas, eu acho que a partir do momento em que você libera mais, por exemplo, eu comprei 6, velho. Eu tenho muito parceiro aí que eu preciso fazer uma graça, né? E se o sistema permite, eu comprei os meus, véio. 4 que já é do plano e 2 extras. Véio. Então, assim como eu, outros compraram. Então, isso, querendo ou não, aumentou. Ah, tem 40 mil, véio. Todo jogo esses 40 mil vão comprar? Não vão. Véio. Então, obviamente, iria sobrar mais ingresso. Por isso que eu acho essa decisão aí de abrir o extra, eu iria comprar 4. Véio. Então, eu também não acho, Caramujo, que esse ponto aí de abrir o ingresso extra, véio, querendo ou não, a gente está privilegiando quem não é sócio. Véio. Tipo, claro que algumas, por exemplo, eu tenho alguns parceiros véio, que têm ação de comercial, e o que é normal e é totalmente permitido. Às vezes vai para uma pessoa ali que nem condição de comprar ingresso tem. Véio. Isso eu acho justo. Mas, às vezes, você liberando o ingresso extra aí, tá indo para uma pessoa que vai sempre, velho, e só fica na cola de ingresso extra. E, às vezes, aquela pessoa tem condição de ter um sócio. Então, isso aí é um ponto que, pelas informações, acho que o Cruzeiro vai ficar atento nisso, de esse ingresso extra aí não fazer mais. Véio. Ou se fizer, somente depois. Véio. Esse é um ponto importante que eu acho, Caramujo. Pode falar. Eu acho que esse é o grande problema. Assim, o erro, para mim, e inclusive o Cruzeiro ter. Na verdade, não é nem que o Cruzeiro começou a liberar esse ingresso extra antes dos demais agora, né? O Cruzeiro fazia isso, aí quando teve a questão do cadastro de biometria facial, o Cruzeiro parou e começou a adotar essa lógica de só liberar o ingresso extra quando libera a venda geral, o que eu acho que é um acerto, tá? Então, você fazer essa mudança exatamente no clássico incomoda. E aí tem um detalhe, né? A gente está falando aqui que está beneficiando muitas vezes quem não é sócio. Esse ingresso extra, quem está comprando é um sócio do Cruzeiro e passando para uma outra pessoa. E aí tem um detalhe, essa carga aí de 7 mil, se são 7 mil ingressos aí a R$ 30, beleza. Cruzeiro tem o quê? 40 mil time do povo? Vai obrigatoriamente ter 33 mil com raiva, sabe? Então, assim, é isso. Não, é muita gente no time do povo e é um jogo de grande demanda. Então, assim, achar que vai ter, gente, a possibilidade de comprar um ingresso mais barato no jogo, no filé, né? Realmente não vai conseguir, velho. Aí é uma questão de que não tem como encaixar essa lógica. Eu acho que o Cruzeiro errou nessa questão de liberar antes os ingressos extras. Eu acho que tinha que liberar todas as categorias. E na hora que abrir venda geral para quem não é sócio, aí sim, se você é sócio, você pode ir lá e pegar mais ingressos para o seu portão, né? Para o seu setor, se tiver. Se não tiver, azar. Então, assim, eu realmente acho que o Cruzeiro errou nessa parte, mas é bom esclarecer. Sim. Desculpe te cortar. Eu acho que tem até um ponto, véio. Talvez liberar esse ingresso extra antes de venda geral. Véio. Porque, convenhamos, véio, eu sei que não dá para a gente generalizar, mas para um jogo desse, o cara vai pagar o preço mínimo de um ingresso de geral, de venda geral que não é sócio, ele vai pagar quanto? Véio? Qual que é o que está mais barato? Cheio, né? O preço cheio. Sem Sim, desconto nenhum. O que está mais barato é 150, né? Isso. Uhum. Ele pagando isso aí, ele tem quase o ano inteiro de time do povo, da mensalidade. Para comprar o ingresso a R$ 30, né? Então, não é descartar todo mundo, não, véio, porque às vezes o cara não pode ali por causa de um cartão e tudo, mas ele tem que colocar na mente dele que em jogos grandes ele vai pagar o preço do ingresso. Se ele for 2 jogos no ano, mesmo em outro jogo aí, não vai ter um ingresso menor do que 80 conto, vai? Preço cheio?
Então, tipo, é a mensalidade do time do povo. Aí tem a questão, o cara não tem cartão, então o clube pode pensar mais nisso também, né? É boleto, Pix recorrente, eu acho que tem isso aí, velho. Minha esposa faz compra aí, que é um Pix recorrente aí. Tem para outras compras, por que não tem para o sócio? Véio? Vamos colocar esses negócios aí para dar a opção para todo mundo. Véio. É aprender com os erros, Caramujo. Eu acho que isso aí foi um erro. É um jogo de demanda altíssima? Sim, dava para dar uma melhorada. Pelo menos é a minha opinião. Samuca, eu acho que o principal ponto, Emerson, rapidinho, é que o Cruzeiro, ele altera o texto, e aí o artigo, né, da venda de ingressos depois que a venda iniciou. E aí eu cito até o meu caso. Eu sou sócio cabuloso, né? Hoje, cabuloso nível 1. Eu fui ler o artigo do Cruzeiro antes da venda de ingressos. A venda de ingressos foi abrir na segunda-feira. Estava muito claro pelo texto que o Cruzeiro iria abrir ingressos extras somente a partir da venda geral. Isso não ficaria dentro da janela de prioridades. O que aconteceu? O Cruzeiro ele vai contra o que tinha colocado e abre para janelas de prioridades ingressos extras. Tanto que eu fiquei muito surpreso com isso. Eu cheguei até no próprio domingo à noite a conversar com o Emerson sobre fazer um upgrade para o Cabuloso Max. Por que eu queria fazer esse upgrade? Porque eu sei que eu correria risco de, no clássico, não ter o meu ingresso extra, já que, pelo que o Cruzeiro tinha informado, ele só abriria na venda geral. Aí eu tentei colher informações com o Emerson, acabou que eu nem fiz o upgrade, porque quando abriu para minha janela, eu já estava com o direito de ingresso extra. Então, além do meu ingresso, eu adquiri também o ingresso extra a preço cheio, né? Porque dentro da minha categoria é diferente do Cabuloso Max, em que quem está dentro do Cabuloso Max tem direito a seu ingresso e o outro com 65% de desconto, se eu não me engano. Então, para mim, é o grande erro do Cruzeiro, é o erro central de você colocar algo um dia antes da venda dentro do site e aí, quando começa a venda, fluir de uma maneira completamente diferente. Que o Cruzeiro aprenda com isso, porque infelizmente veio ocorrer logo nesse jogo, né? O jogo do ano até então, contra o Atlético Mineiro. Não, mas aí para acontecer problema mesmo é exatamente nisso, velho. Muxuca e Runa lá não ia dar esse tipo de problema. Não, claro, com certeza. Acho que não dá para o e erro pode fazer do Cruzeiro... upgrade aí, viu, Caio? Você xingou seus amigos aí. Não, agora eu tenho que fazer dessa boca. Não tem como fugir, não. O erro do Cruzeiro está justamente nessa questão da liberação antes do ingresso a mais. E aí, quando você libera, quem tem ali o direito vai acabar fazendo isso. E aí o Cruzeiro ele acabou prejudicando as outras categorias. E esse ponto da mudança do texto, para mim, é um sinal de que você sabe que você cometeu um erro e você precisa, de alguma forma, tentar se resguardar. Só que vejo muita gente falando nas redes sociais e, infelizmente, o clube deu margem para que alguns torcedores, até, quem sabe, possam ali buscar os seus direitos na justiça por conta dessa questão da mudança do texto. Agora, isso aí, Pedro, isso aí eu nunca vou incentivar ninguém a fazer isso. Não, viu? eu também não acho, que não, vai muito Samuel. além. Acho que vai muito além. Tem muita, inclusive, tem um outro discurso que está surgindo nas redes sociais e acho que a gente tem que ter muito cuidado. Muita gente falando, eu quero que o Cruzeiro seja eliminado. Peraí, eu não vou conseguir ir no jogo. Não só porque eu vou estar trabalhando, mas porque a minha janela do sócio não daria para comprar. Então, assim, é um erro do clube? É um erro do clube, cara. Mas torcer para coisas ruins do clube, isso aí acho que a gente não pode fazer. E é o que o Caio falou. Existem torcedores, e eu vou me incluir nessa questão, até por uma questão ali de descuido meu, eu não fiz o upgrade. Então, se eu não consigo, porque eu sou o sócio time do povo, cara, é um risco que eu acabei cometendo, colocando ali a correr. Agora, acho que o Cruzeiro precisa de não errar mais, e essa questão do ingresso extra foi o que acabou prejudicando. Para mim, o outro ponto, isso que o Samuel falou, é necessário a gente sempre deixar bem claro para não gerar a frustração, é a questão de sempre deixar ali na ata, não só no contrato, né, mas deixar exposto para o torcedor, olha, gente,
o sócio time do povo ele vai ter direito a X quantia dentro dos R$30. Passou disso, então o torcedor ele já sabe, ó, se eu não tiver ali tranquilo, atento à minha janela, eu vou perder, cara. E aí o torcedor do Cruzeiro ele tem o direito nesse momento de reclamar pelo erro do clube, mas agora é entender que também vai acontecer. Se o Cruzeiro passar para a semifinal, se isso, mesmo não acontecendo a questão aí dos ingressos extras liberados antes, né? Muita gente está fazendo o sócio-torcedor pensando no jogo da volta do Clássico. Talvez não consiga. Então, já vai estar preparado para o jogo da semifinal em caso de classificação do Cruzeiro. Confesso que são problemas, pelo menos para mim, fáceis de serem solucionados. Acho que o Cruzeiro pode se comunicar melhor. E o ponto que revolta o torcedor na nota é quando o Cruzeiro fala aí sobre a questão da capacidade do estádio. E não foi esse o problema, e não foi isso que deixou o torcedor chateado. Foi o erro do ingresso extra o quanto antes. E aí, cara, acho que cabe ao clube pedir desculpa e fazer ali, exercer o que está, muitas das vezes, nos contratos. O caso de apagar o texto, acho que deixa muito claro que o Cruzeiro cometeu um erro e acho que a nota de hoje foi muito fora do tom.